E aí, meus consagrados, tudo na paz? Você por acaso tem um notebook daqueles bem fracos que só tem 2 GB de memória RAM e que é bem difícil de encontrar jogos leves que rodem nele? Se sim, então você chegou no lugar certo, porque hoje nesse vídeo eu vou te mostrar vários jogos super leves para você se divertir e que vão rodar tranquilamente até mesmo naquele seu notebook mais fraco que só tem 2 GB de memória RAM. E lembrando, se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, depois dá uma passada aí nos outros vídeos, porque eu já mostrei no total mais de 1000 jogos leves para você jogar em qualquer PC fraco. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier é um jogo de FPS que tem um modo história bem longo para zerar. Ao todo você vai precisar de mais de 15 horas para conseguir finalizar o jogo. A história do jogo se passa no ano de 2024 e você vai controlar um esquadrão de operações especiais chamado Ghost Recon, que tem o objetivo de realizar várias missões espalhadas pelo mundo. Tudo começa quando um dos esquadrões dessa equipe acaba sendo morto na Nicarágua e o seu esquadrão que foi selecionado para investigar o que aconteceu. Tudo que você sabe é que o motivo foi por causa de uma bomba e a sua missão vai ser começar uma caçada contra os culpados, sempre coletando pistas em vários países e enfrentando os envolvidos. À medida que a história vai se desenvolvendo, esse conflito vai aumentando cada vez mais, até chegar num ponto que os Estados Unidos é atacado e um confronto mundial está prestes a acontecer. Apesar de ter os gráficos muito bons, como você pode ver aí, o jogo ainda continua sendo bem leve, e esse aqui é aquele tipo de jogo de FPS onde você precisa ter trabalho em equipe e muita estratégia para conseguir avançar na história. Continuando, eu vou falar agora de BlazBlue Chrono Phantasma Extend, um jogo de luta que tem um design todo inspirado no estilo de anime. Assim como vários outros jogos de luta, como por exemplo Street Fighter, esse jogo aqui também tem um modo história para você seguir, porém, você não precisa necessariamente seguir a história, você pode muito bem escolher um modo de luta e jogar online com seus amigos ou jogar offline também. O legal é que o jogo é multiplataforma, então quem tá no videogame consegue jogar com quem tá no PC também. Esse jogo faz parte da franquia de jogos de luta BlazBlue, e a franquia tem todo um modo história por trás, porém você não precisa jogar os outros jogos da franquia para entender a história desse aqui. Ao todo, você tem ali mais de 28 personagens da franquia BlazBlue, tem vários mapas ambientados na história do jogo e tem também vários modos de jogo diferentes. Tem o modo campanha, tem o modo arcade, tem o modo de treino, tem modo online, modo offline e por aí vai. Além disso, o jogo também é compatível para jogar de 2 pessoas offline com 2 manetes de videogame conectadas no PC. Legion Go de Gangs of the Wild West é um jogo de tiro em terceira pessoa que foi todo construído e inspirado no Velho Oeste. Esse jogo não tem um modo história, o foco dele é todo no modo online, e o estilo de gameplay desse jogo me lembrou muito Team Fortress 2, por exemplo, não só nos gráficos, mas também na gameplay. As partidas têm 2 times, o time vermelho e o time azul, e o seu objetivo no jogo basicamente vai ser abater o maior número de inimigos possível para conseguir cada vez mais pontos para sua equipe e com isso vencer a equipe que tiver mais pontos. Isso é muito parecido com o Team Fortress 2. O jogo tem vários personagens para escolher, cada um com suas próprias habilidades e seu próprio estilo de jogo diferente um do outro. Também tem vários modos de jogo para jogar, tem o modo de Deathmatch, modo de Capture the Flag e esse tipo de coisa. Eu achei os gráficos do jogo muito bonitos e pelo fato de ser um jogo lançado lá em 2010, o jogo é muito leve e não precisa de um PC muito bom para conseguir jogar. Agora vamos analisar o jogo Far Sky, um jogo de sobrevivência que tem uma gameplay bem diferente do normal de um jogo de sobrevivência. O diferencial é que o jogo não tem modo online e no jogo você vai começar com um objetivo bem definido, que é o de recuperar todas as peças do seu submarino que afundou no oceano e conseguir retornar à superfície. O jogo se passa em um mapa de mundo aberto no fundo do oceano, que é gerado aleatoriamente toda vez que você inicia um novo jogo, como se fosse em Minecraft, por exemplo. Para conseguir completar o seu objetivo no jogo de consertar o seu submarino e voltar para a superfície, você vai ter que fazer várias coisas, como por exemplo construir bases, fazer plantação, explorar, coletar recursos, lutar contra animais marinhos e todo esse tipo de coisa. Como esse é um jogo indie que foi feito com um baixo orçamento, a história do jogo é bem curta, com no máximo umas 6 horas você já vai conseguir zerar, porém o jogo não é ruim por causa disso não. Ele é um jogo bem leve que tem uns gráficos muito bonitos e que vai te manter entretido por várias e várias horas. Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad with Rising Storm é um jogo de FPS que é todo ambientado na Batalha de Stalingrado, uma batalha que aconteceu na Segunda Guerra e que foi um confronto entre a Alemanha e os seus aliados contra a União Soviética. Tudo pelo controle da cidade de Stalingrado. O jogo tem um modo história offline e um modo online também, todos eles simulando acontecimentos reais que realmente aconteceram naquela época. O jogo tenta ser bem realista nisso. Para criar o jogo, os desenvolvedores pegaram relatos reais dos soldados que lutaram naquele dia e criaram toda a história por trás desse jogo.
Apesar de já fazer 10 anos que esse jogo foi lançado, os servidores do modo online ainda estão ativos até hoje e, por incrível que pareça, é possível encontrar várias pessoas jogando até os dias de hoje. Além disso, os criadores do jogo estão de vez em quando sempre lançando algumas atualizações e até algumas DLCs. Todos os mapas do jogo também são muito iguais aos campos de batalha daquela época de Stalingrado, e até as armas, os veículos, tudo é bem fiel à vida real. Alone in the Dark 2008 é um jogo de FPS, ação, aventura e sobrevivência que tem uma história e uma ambientação bem sombria. A história do jogo se passa na cidade de Nova York e você vai controlar um cara chamado Edward Kirby. O jogo começa quando o protagonista acordou do nada dentro de um hotel controlado pela máfia e não estava conseguindo lembrar de nada do que aconteceu e do porquê dele estar naquele local. Até que os capangas da máfia levam ele e outro prisioneiro para o topo do prédio, provavelmente para acabar com a vida dos dois, só que do nada uma força paranormal invade o corpo de um dos guardas e acaba salvando o protagonista e o velho que estava com ele. Depois disso, o protagonista começa a andar pela cidade e vê vários seres sobrenaturais começando a entrar no corpo das pessoas, e o seu objetivo no jogo vai ser investigar tudo isso que está acontecendo e tentar descobrir o motivo de você estar naquela cidade. Ao que tudo indica, a origem de tudo isso é o Central Park no meio de Nova York, e é aí que começa a sua aventura no jogo. O jogo tem vários elementos de sobrevivência, já que você tem que coletar recursos para sobreviver, o combate dele é no estilo de jogos de FPS e também tem muita coisa de jogos de ação. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de Ghostbusters The Videogame 2009, um jogo de mundo aberto e de ação que é todo inspirado na franquia de filmes dos Caça-Fantasmas. Essa franquia de filmes aí ficou muito famosa lá nos anos 80, tanto que até ganhou vários prêmios naquela época e até hoje vários filmes estão sendo lançados dessa franquia. Porém, para entender a história do jogo você não precisa assistir os filmes, porque a história do jogo é como se fosse um filme separado por si só. A história do jogo se passa no ano de 1991, um ano onde a cidade de Manhattan do nada começou a ser atacada por vários fantasmas, e isso está colocando a vida de todo mundo em perigo. Por causa disso, a equipe dos Caça-Fantasmas foi chamada, uma equipe de operações especiais especializada em enfrentar e acabar com esse tipo de inimigo. Existem duas versões desse jogo, a versão que eu estou mostrando aqui é a versão de 2009 e é a versão mais leve, porém existe também uma versão remasterizada que é bem mais pesada. E por último, mas não menos importante, vamos falar agora de Rising World, um jogo de sobrevivência e de mundo aberto. O mapa do jogo é gerado aleatoriamente toda vez que você inicia uma nova partida, e você vai ter várias coisas para fazer no mapa, como por exemplo coletar recursos, explorar cavernas, derrotar monstros e animais, construir uma cidade, todo esse tipo de coisa comum em jogos de sobrevivência. Além disso, o jogo dá para ser jogado tanto online com seus amigos ou sozinho ou offline, e no jogo você vai começar no meio de uma selva e vai começar sem nada. Aí a partir daí é só deixar a sua criatividade fluir, você primeiro coleta madeira, pedra, faz as suas ferramentas, vai construindo sua base, etc. Rising World é um jogo de sobrevivência bem completo e que não perde em nada para qualquer outro jogo de sobrevivência. Ele tem tudo o que um jogo de sobrevivência precisa, tem gameplay fácil, tem muita coisa para fazer, tem uma boa ambientação, por exemplo, modo de dia e de noite, e tudo isso ainda estando no modo alpha. Talvez com o tempo os desenvolvedores vão adicionando cada vez mais coisas no jogo. E é isso aí, se eu te mostrei pelo menos um jogo legal para você jogar, me ajuda aí também, é só deixar um like e um comentário nesse vídeo que você vai estar ajudando bastante o canal. E dá uma passada nos outros vídeos também, assim você vai conhecer mais jogos leves para jogar em PC fraco. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!